Continuação de boa tarde, ouvintes de televisão de Cabo Verde. Nos dará início então a mais uma edição de Cabo Verde Magazine, boa notícia na língua cabo-verdiana. E como sempre, no também fica então com aqueles destaque de notícia que se marca segunda-feira. Já é oficial, Hamilton Jair Fernandes é novo administrador único de Infopress. Confirmação foi feita para o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro Lourenço Lopes durante uma conferência de imprensa, onde ele reafirma também total apoio do executivo à decisão do Conselho Independente em manter 12 administradores na gestão de RTC até julho. Deputados de MPD eleitos para Santiago Sul visitam hoje casas de pesca de praia e ouvir reivindicação de operadores a propósito de retirada de subsídio do governo. Eleitos de MPD responder a críticas de PAICV de um alegado abandono de população e reitera a disponibilidade de diálogo para tomar melhor decisão. Ainda hoje é visita à cadeia central de praia para inteira de situação de reclusos. Manuel Moura, porta-voz, destaca vez mais a necessidade de reforçar mecanismos para garantir uma melhor reinserção social de presos. Primeiro comissão especializada reunia segunda-feira na praia. Na agenda de trabalhos teve apreciação de 3 petições e um projeto de lei sobre língua portuguesa como património cultural e material de Cabo Verde. A televisão de Cabo Verde confirma, junto do Hospital Agostinho Neto, o aumento de casos de AVC, sobretudo hemorrágico, que é considerado mais grave. Mesmo assim, a responsável de serviço de neurologia do Hospital Central de Praia, Albertina Lima, tranquiliza a população, afirmando que não tem nenhuma relação comprovada entre os casos de AVC e casos de Covid-19 ou efeitos adversos de vacinação. No entanto, ela recomenda a adoção de estilos de vida saudável como principal fator de prevenção. AVC é aquele principal causa de morte na Cabo Verde. Ele é responsável por cerca de 300 mortes por ano. Só no Hospital Agostinho Neto está de entrada, em média, 3 casos de AVC por dia e 150 a 200 casos de internamento por ano. E tendência é de aumento nos últimos tempos. É uma preocupação, sim, porque nós sabemos que temos 2 tipos de AVC. O AVC do tipo isquêmico e o AVC do tipo hemorrágico. E temos percebido que, ao longo dos meses e dos tempos, o tipo de AVC hemorrágico, que apesar de ser de menor frequência, tem aumentado por ser também o AVC de maior gravidade. AVC é uma doença que te previne e que te trata. Se base de ser sempre prevenção e que ela te começa por um estilo de vida saudável. E descuido com a saúde pode estar na base desse aumento que tem estado registrado nos últimos tempos. Aquele que estão ali tem estado a gerar medo e te levanta algumas teorias. Sobretudo, alguém que te flama pode estar relacionado com o Covid-19 ou com efeitos de vacinação anti-Covid. Mas a doutora Albertina te tranquiliza. Ainda não tem nenhuma relação concreta. Tivemos alguns casos, mas nunca foi confirmado de forma direta que o Covid-19 provoca AVC. Não foi confirmado de forma concreta, mas claro que nós devemos estar vigilantes para comprovar essa relação. Nós não podemos deixar de tomar as nossas vacinas. O que devemos fazer e nunca deixar de fazer é tratar os nossos fatores de risco. Não podemos deixar de tratar hipertensão, devemos tratar diabetes, colesterol, dislipidemia, praticar exercício físico, alimentação saudável, evitar o uso do álcool e outras drogas. Esses sim são fatores de risco graves para o AVC. E para falar nos fatores de risco, álcool tem sido apontado como aquele principal fator de risco entre a juventude. Sim, para morrer sem enganado quem que pensa, mas AVC é doença só de alguém grande. Casos entre a juventude têm estado a aumenta e que ela tem estado a gerar preocupação e te inspira cuidado. Por isso, fica atento a que é sinal de alerta e sintomas. Nós temos um sinal que nós chamamos dos 3 Fs, que é um sinal extremamente divulgado, que é face. A face fica assimétrica. Nós pedimos para o doente fazer um sorriso ou mostrar os dentes. Nós percebemos que a face fica assimétrica. O segundo F, fala
paciente fala de forma desconexa, sem relação, dificuldade na fala. E o segundo F se refere à força. Força, nós pedimos para o doente esticar, por exemplo, os braços. O que é que acontece? Se estiver com falta de força, o braço vai cair. No caso de Boa identifica alguns daqueles sintomas, dirige imediatamente para um serviço de saúde. O Hospital Agostinho Neto na Praia, em parceria com o Ministério de Saúde e outras entidades, tem estado a fazer um treinamento piloto para melhor atendimento de doentes com AVC, que está chamado trombólise. Ele é uma abordagem rápida, até 4 horas e meia, que parece que é esse primeiro sintoma. No entanto, cabo esquece, melhor e primeiro tratamento é prevenção, e que lá é de responsabilidade de cada um de nós. Uma delegação formada para conselheira de Organização Mundial de Saúde e coordenador nacional do Programa de Luta contra o Paludismo visita a Ilha de Boa Vista. A missão para analisar a situação da ilha e reforça atividades para evitar a entrada de doenças na Ilha das Dunas, onde é a mais turística do país. A delegação está na Boa Vista, no âmbito ainda do processo de certificação para a eliminação de paludismo na Cabo Verde. Termina esse fim de semana a visita de conselheira em saúde pública da OMS e o coordenador nacional do Programa de Luta contra o Paludismo, visita no âmbito de preparação de processo de certificação de eliminação de transmissão local de paludismo, processo que está a ser apoiado pela OMS e, segundo Carolina Leite, é uma missão para analisar a situação de Boa Vista. Este é o intuito que chegamos à Ilha da Boa Vista, tendo em conta que ela é uma das ilhas que se encontra como classificada de alto risco em relação, sobretudo, à reintrodução do paludismo. Então, para atualizarmos a análise da situação da ilha, em relação a todos os componentes de luta contra o paludismo e também tivemos encontros, sobretudo com a Câmara Municipal da Ilha da Boa Vista, o Ministério do Ambiente e da Agricultura, tendo em conta o papel, a função que desempenham essas duas instituições importantes na luta contra o paludismo. Coordenador Nacional do Programa de Luta contra o Paludismo, António Moreira, fala que Boa Vista é uma das ilhas considerada de risco em relação à transmissão de doenças que é transmitida para vetores. Devido à situação da vulnerabilidade e receptividade da ilha, consta como uma das prioridades, não é? Juntamente com a Ilha de Santiago, em termos de estratégico da prevenção e no contexto da eliminação da doença a nível nacional. É uma ilha muito exposta, é uma ilha de imigração, para além de Santiago, das pessoas que vêm de Santiago, mas também de pessoas que vêm da costa ocidental da África, não é? Temos vetor, daí a importância de fazer um levantamento exaustivo e ver onde a necessidade de melhorar para prevenir a reintrodução do paludismo. É só Santiago. Como podem ver, há uma delegação aqui muito forte do Ministério e da Organização Mundial da Saúde aqui na Boa Vista, porque temos consciência disso. Então estamos a trabalhar no sentido de melhorar e prevenir a reintrodução do paludismo aqui na ilha. A equipa reuniu na Câmara Municipal delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente para reforçar atividades que estão a ser feitas para evitar a reintrodução do paludismo na Boa Vista. As atividades, sobretudo, têm a ver com uma vigilância epidemiológica ativa, não é? Na detecção precoce dos casos. Vamos continuar a ter casos importados, tratá-los rapidamente para evitar a transmissão, fazer um levantamento entomológico, não é? Em termos de mosquitos, não só, como disse a doutora Carolina, em relação ao paludismo, mas em relação às outras doenças, porque no passado já tivemos as doenças de dengue e zika, e lá onde é possível intervir. O ambiente é fundamental em relação sobretudo, a criação de viveiros, criadores de mosquitos. Como sabem, a zona norte é uma zona bastante agrícola, não é? João Galego e Cabeça da Rave. Então, o Ministério do Ambiente e da Agricultura tem um papel fundamental, sobretudo, trabalhar na sensibilização com os agricultores, sensibilizando a se cuidar da água, dos poços,
fazer a limpeza, a manutenção dos poços, evitar que haja perda de peixes larvívoros, porque nós temos destruídos também peixes que comem as larvas dos mosquitos. Então há um trabalho integrado e também a população, claro, a população terá um papel importante na luta contra os mosquitos. É nesse sentido que estamos a trabalhar agora, que é o tempo de frio, não é? Porque no tempo de verão, certamente que poderá haver mais viveiros por causa da chuva e da temperatura, da umidade, tendência de aumentar mais mosquitos. Então estamos a trabalhar agora no sentido de que durante o ano para que não tenhamos problemas. Na 2015, Bobissa registra 4 casos de transmissão local de paludismo na Zona Norte, João Galego. Em zona foi registrado também 2 casos importados, casos detectados entre que migrante africano que desgana ilha num piroga na mês passado. E hoje morre Margarito Melo, que foi um dos mais conhecidos para Chicho, um dos fundadores da televisão experimental de Cabo Verde, TVEC. Chicho Simera Concheiro foi um dos primeiros cameraman, operador de imagem e realizador de nossa televisão. Antes de entrar para a TV, que foi também repórter fotográfico na jornal Voz do Povo, além de ser também um dos pioneiros de televisão na Cabo Verde, e foi também fotógrafo de antigo presidente da República, Aristides Pereira, e de José Maria Neves, então primeiro-ministro, na seus 3 mandato. E hoje está assinalado o Dia Mundial de Justiça Social e Televisão de Cabo Verde na Somada. Houve nesse dia sociólogo Henrique Varela e algumas pessoas na Somada, onde que se considera ainda Cabo Verde tem coisa para melhorar, no sentido de não ter um país com mais igualdade e justiça na distribuição de riqueza. Ainda tem nos meio a situação de discriminação e o tratamento injusto para com algumas pessoas e comunidades que também merecem uma atenção de toda a sociedade civil. Essa é a opinião de nós entrevistados na Somada, município de Santa Catarina, na celebração de Dia de Justiça Social. No encontro a senhora Antônio ali na rua Pedonal, licenciada na Santa Catarina. Senhora Antônio, com sua mulher, com sua banheira arriba da cabeça. No flanco, só na labuta de dia a dia? Sim, tudo dia para lutar para estar bom de cada dia. Eu com banheira arriba da cabeça anima. É um trabalho que é para mulher que é para homem também. Não, o tio está falando assim, não. Banheira é trai mulher. Mas é a verdade. Desde que nós tudo não está comendo, nós tudo é trabalho. Cadê as crianças? Para mim, que tenho noite com trabalho, eu me tacha, mas trabalho que furta, o único que tem é furta. Mas trabalho, traz dinheiro, que ele engaja tudo, me dá fazer tudo, com garantia própria. Banheiro é de homem e de mulher e tudo. Se o homem tira tudo que você é normal. Mas, desde que o homem tira tudo que você, o homem que precisa, ou para trás de mulher. Você que está bem, digo? Carne e porco. É assim sério que você, né? Sim. E tudo somado, então? Claro. O negócio sai termina para ali para bombas. Você está comprado? Claro. Bem, essa pouco, mas sabe, com coragem também. E o senhor Antônio está ali na Cabo Verde, não tem justiça social? Não, pouco. De que tudo e alguns raros pode. Pode alguém já para fazer justiça. Bom, primeiro pode ouvir, pode ficar com a cabeça primeiro. Mas se eu ver, não está culpado, antes de eu acabar, não está culpado primeiro. Educação mais ou menos, mas trabalho, cachão. Trabalho só pouco. Pouco, cachão próprio. E se fazia justo então? Sim, mas se faz justo, porque trabalho cachão. Primeiro para jovens. A minha me desgaia, mas tem os jovens que nem se crê fazer aquele para morrer, imagina. E o próprio povo, que deixa. Como ele, quando começava a botar o banheiro na cabeça. Que o que me discriminando assim. Mas não importa o que ela. Tem que gostar já tudo e acostuma comigo. Ok, obrigado. Desde sempre está fazendo isso? Sim, desde sempre está fazendo. Já tem cerca de 20 anos. Fala. Ok, depois então. Obrigada. Tchau. Não queria para tudo alguém fala, para exigir seus direitos, para não ter um Cabo Verde desenvolvido, mais governação. Tem que falar que só passa na Cabo Verde, para não mostrar nossas dificuldades, a nível pessoal, a nível como papel de Cabo Verdeano.
E você acha que tem justiça social na Cabo Verde? Mais ou menos, mas não tem falha na justiça. Cabo Verde precisa de justiça, tem discriminação, tem desigualdade, não deve ter mais consideração para pessoas. E num converso com o sociólogo Henrique Varela, é falar numa justiça social é atribuir a todo cidadão igual oportunidade, onde que ninguém fica prejudicado nesse direito. E na Cabo Verde ainda, não deve dar alguns passos mais à frente para não poder alcançar a justiça social na sua plenitude. A autoridade deve primeiro tomar conhecimento de situação. Tomando conhecimento, reconhece aquela situação, encara, enfrenta e busca meios, busca maneiras para superar aquela situação de algumas queixas que tem por parte de cidadãos. Porque cidadão que está queixa por nada, sempre se cidadão reclama, exige, é porque tem alguma coisa por detrás. Deve bem as causas, as raízes de aquela situação lá para acaba para colmar a situação de justiça. Então tem que ter um pouco mais de solidariedade, tanto de parte de pessoas como também partes de autoridades. Cidadão pode junto com autoridades e outras forças, outras entidades para reclamar, para exigir e fazendo reclamação, fazendo exigências, que as reclamações e que as exigências acabam para chegar na quem de direito, na quem que te decide, na quem que te acaba para resolver aquela situação ali. E professor, com esse cenário de crise ali, maior que pessoas podem fazer para esse direito a ser prejudicado e para ser atendido também? Primeiro, não tem que conhecer qual que é nos direitos. Conhecendo qual que é nos direitos, também não tem que saber antes de mão qual que é nos deveres. Ora que não responde com os deveres, agora você em condições plenas de reclamar com todo o vigor nos direitos. E isso que não tem que fazer. Aquele trabalho de casa, primeiro que não tem que fazer é fazer nos deveres, cumprir nos deveres na íntegra, na totalidade, agora não pode caminhar para a avenida dos direitos, para a exigência. E exigindo, depois de não ter feito nos deveres, agora cabe às autoridades da resposta, mas a resposta célere e a resposta eficaz. E aqui leva em conta a situação do país também? Naturalmente que sim, não deve adaptar também a situação de justiça social ali ao momento que não se vive. Por isso que hoje está papiado o teu de resiliência, capacidade de adaptar a situação nova, a situação que não se vive nesse momento ali. Então não tem que fazer não tem que ter aquela habilidade, aquela capacidade de fazer adaptação à justiça social ali, atrelar a momento. Já não está no momento de cinzas, não sei como pessoas estão queixando também. O que as pessoas devem fazer para mim? Então é também algumas informações de que se tem esbanjamento em alguns pontos. O que deve ser feito? Não deve ter alguma contenção, porque a festa de cinzas e de carnaval está passa, mas nos vida e outras ações continua. Então não tem que ter alguma contenção, alguma prudência, sabendo que depois de quarta-feira a vida segue normalmente. Só qualquer mensagem final? Então que não seja muito contido naquilo que não está fazendo na quarta-feira e como amanhã é carnaval, que não brinca com responsabilidade, com prudência e que não continua com essa alegria carnavalesca durante o ano todo. E quinto Fórum Internacional de Associação de Professores Católicos de Cabo Verde defende vida intransigentemente. Docentes católicos fala hoje sobre eutanásia ou morte assistida de sofrimento à luz da Bíblia e reafirma seu firme propósito de ser diferente, deixando uma marca de humanismo no desempenho de sua profissão. Defesa intransigente de vida, um dom de Deus, é marca diferenciadora de professores católicos no seu ministério que educa. A Associação de Professores Católicos de Cabo Verde tem representação na Ilha, Moda Santiago, São Vicente, Fogo, Maio e Santo Antão e tem humanismo como SES bandeira. Focamos a questão técnica, científica dos professores, a questão pedagógica, mas o foco principal, o objetivo principal é a formação humana, porque para educar precisamos de dois temperos, né? Do amor e da humanidade. Por exemplo, aqui falando concretamente na cidade da Praia, o que mais nós temos a assistir e a ver no nosso dia a dia é que a vida parece uma coisa banal, não tem sentido. Né? Matar uma pessoa na cidade da Praia é uma coisa normal agora. Roubar, não é? Fazer aborto
é uma coisa normal aqui na cidade da praia. Nós temos que dar a vida um outro sentido. Não é? Porque Deus nos deu a vida e a Deus pertence a essa vida. Nós não podemos suportar todos os dias ouvir a questão de feminicídio, suicídio, homicídio, assaltos. Quer dizer, é muita coisa que está a acontecer na nossa cidade que a gente está tão acostumada que parece uma coisa normal. E no último dia de fórum, docentes católicos papia de eutanásia ou morte assistida e sofrimento à luz de Bíblia, e ele reitera-se esse firme propósito de ser diferente, deixando marca de humanismo no desempenho de sua profissão. Temos o último painel, que é o ocaso da vida. Então, estamos a tratar a questão da eutanásia, morte assistida, cuidados paliativos e o sofrimento à luz da Bíblia. Se nós nascemos e vivemos ou queremos viver com qualidade, também precisamos de ter uma morte com qualidade. Eu estive 10 anos no IPO de Lisboa a trabalhar e foi muito especial. Quando a minha avó soube que eu ia trabalhar com cuidar de pessoas com cancro, achou que eu era louca, porque é de facto uma área assim muito desafiante, mas é tão especial, acompanhar até ao último segundo. Eu não tive uma única pessoa a pedir-me eutanásia. As pessoas pedem eutanásia pelo sofrimento intolerável, que muitas vezes é um sofrimento espiritual, é saber que a nossa vida vai acabar. Sendo católica e sabendo, eu tenho a certeza que há vida depois da morte, então há esta esperança de está tudo bem, vai haver mais a seguir, não vai acabar aqui. E eu nem sempre falava de Deus com as pessoas, mas só este acolhimento humano, este sorriso, este calor faz com que as pessoas não peçam eutanásia e que queiram aproveitar até o último segundo. No mundo, na ponto de violência, ameaça-se a banalizar, professores católicos acreditam-se as marcas de luz do mundo e sal de terra. Porque se a luz se apagar, ficamos na escuridão. Não é? Se a comida não tiver sal, não tem sabor. Então nós temos que fazer a diferença. Porque se há professores que acham que só dar aulas e ganhar o seu salário final do mês, nós temos que ser diferentes. Porque cada pessoa é uma vida, não é? E fica uma mensagem forte contra a violência baseada no género, assédio e violação sexual, gravidez na adolescência, e esta apela para dar um basta no silêncio cúmplice de sociedade. O Ministério da Saúde tem que intervir, o Ministério da Educação tem que intervir, o Ministério da Justiça tem que intervir, o Ministério Interno tem que intervir. Então nós precisamos de uma sinergia para tratarmos esses temas. Se há jovens a aparecerem grávidas aos 14, 15 anos, é preciso denunciar. Portanto, os professores, os educadores, os pais, o silêncio não protege as vítimas, ok? Não vamos, é tolerância zero mesmo. E nesse ponto, não também sai para um curto intervalo, não volta a seguir com mais notícias que não tem no alinhamento desse bloco informativo. Está na segunda parte de Cabo Verde Magazine, para essa segunda-feira. No também da sequência, então, gosta histórias de carnaval, para não começa na São Nicolau, mas concretamente na Ribeira Brava, onde começa desfile de carnaval esse fim de semana, com participação de 3 grupos oficiais. Apesar de atrasos habitual, grupos consideram que esse trabalho foi demonstrado nas ruas de Ribeira Brava. Desfiles de carnaval na São Nicolau arranca esse fim de semana, participação do grupo Copacabana, Estrela Azul e Brilho da Zona. Brilho da Zona foi o primeiro a entrar no terreiro no dia de arranque de carnaval. Hoje a dor 60 figurantes fazem parte do desfile que a Zona 300 anos sobre mar. Maria Ramalho, que é presidente desse grupo, realça que apesar de constrangimentos, eles conseguem sair e mostrar-se este trabalho. Apesar dos pesares, mas na luta não cheguei primeiro na terra. Estou a sentir gratificante, pronto, estou a sentir realizado também, porque o trabalho foi difícil, foi uns momentos muito difíceis, principalmente nos últimos dias, mas Brilho da Zona dali na terra hoje. Sim, Brilho da Zona traz o tema como o mar, não tentava trabalhar um bocadinho na mar e trazer na música atlântica, que é uma história que pessoas estão a contar, nem quer saber contar, mas talvez quem fazer música basta estudar um bocadinho, não trazer mais, não trazer também um aparelho que está
que está entre basicamente na profundidade de Marta, representado nas Andor de Rei. E também é outra história também comigo a saber contar, mas talvez quem fazer aquele projeto também saber alguma coisa dele. Vamos esperar que não trazer alguma coisa para ter para o povo saninho que lá entender o que é que não precisa fazer. Copacabana foi a segunda a realizar-se desfile no dia de abertura de Carnaval. As zonas de celebrar 80 anos e as apresentar uma homenagem ao grupo que tema amor, conforme avança o presidente Emmanuel Cabral. Não fazer um grande desfile, estava de encontro daquilo que era a nossa expectativa em relação a este ano. Moda vocês ver andores com muita qualidade, quanto atrás também uma diversidade enorme e onde está manifesta todo o colorido, que no fundo está a retratar aquilo que é Carnaval de São Nicolau e o grupo que Copacabana em particular. Tratando de 80 anos, não tenta homenagear nos grupos através desse símbolo que é coração. E através do coração nos explora o amor. Moda vocês tatuem que através dos carros alegóricos não tenta reportar um pouco aquilo que é o tema. Sete pecados capitais já têm apresentado com o grupo Estrela Azul e este desfile de 6 alas, 2 andores, que retratam a essência desse tema, segundo o presidente Alívio Brito. Não tive alguns motivos, alguns contratempos. Um daqueles contratempos foi chuva de ontem, trovoada, que nunca consegui trabalhar à noite. Então praticamente não tive todo o dia de sábado a tentar fazer pintura na Andor e algum atraso também na costura que acabou para trazer um bocado de carnaval. Mas pronto, de uma forma geral foi bom, não acabou para sair na luz do sol, tenta trazer nos brilho que Estrela Azul sempre tem. É uma forma também de brinde a população de Ribeira Brava com um carnaval de dia, né? Não te pedi desculpas de facto para os atrasos e tudo de população que tive à nossa espera, mas te acredita que valeu a pena o trabalho apresentado ali para Estrela Azul na São Bódromo de Ribeira Brava. O brilho da zona Copacabana e Estrela Azul proporcionam um desfile que brilho e animação típicos do Carnaval de São Nicolau. E ainda falando de carnaval, gosto na Ilha de Maio, o grupo de escola secundária Amizade desfila hoje de noite na Avenida Amílcar Cabral, na cidade de Porto Inglês. O diretor Flama tem pouco adesão de pessoas para desfile, mas ele espera que maienses assistam a esse desfile. A semelhança de anos anteriores, na Ilha de Maio, esse ano também que tem desfile de grupos oficiais, tem apenas de animação. E falando em animação, um daqueles grupos que se anima é a Escola Secundária Privada Amizade, que, a semelhança de outros anos, tem estado também a fazer parte de Carnaval. No conversa com a diretora da escola, que é Margarida dos Reis Agues, que está falando, esse que sabe conta nem com 20 alguém. De toda maneira, está à espera, mas tem pessoas para o jazz. Nós não sabemos com perspectiva, mas pessoas estavam a nos desfile. Nós hoje não sabemos um tema que é relacionado com o ambiente, nos de KZRs, nos de trás, para não fazer tragem em relação a isso, com materiais de desperdício, para não valer um cor lá e movimenta com alegria, para a Maica fica sem um movimento para carnaval. Falando em fica sem um movimento para carnaval, mas o que tu ia carnaval na Maica? Na Maica, sinceramente, a Maica gosta de carnaval. Se a gente gosta, não se está a fazer publicidade a dia, nunca consegui pessoas que fora da escola, que para juntar conosco, para não fazer uma multidão na rua, para uma manifestação cultural que é importante. A mídia não está flaudinha a cabeça, mas não gosta, é por isso que não está insistindo a fazer. Mas é a primeira vez que não se está a fazer. Mas há pessoas que se está a colaborar para não juntar alguém para fazer aquela manifestação cultural que é importante. A escola teve algum apoio? Não teve apoio de cama.
Câmara dando uns apoios que eu não comprava aquele material que eu não fazer aquele traje que eu não estava levando de novo para gente baoia. Não estou convidando pessoas para pelo menos para baoia para o TAN. Que depois poder estar lá para não juntar alguém mais tchau para morrer que a sua mãe fica sem carnaval. Nós turno tem que brincar, divertir para morrer faz parte. Era só pessoas de escola que podiam participar ou qualquer alguém podia entrar no grupo? Qualquer alguém. Nós não fazemos convite, não põe na rede social, não põe na nossa página, não põe na página de escola. Essa também como escola, sim, mas nós não temos aluno pouco. Não tem um número reduzido de aluno, por isso não queremos também mais pessoas. Principalmente liricidade, como irinote, liricidade para não bem para divertir, para movimentar, para vir. Gostar na expectativa. A expectativa é boa, não acreditamos no trabalho para uma coisa bonita, não sabe fazer uma brincadeira lá que tudo alguém está a divertir. Ilha de Maio, como sempre, com esse carnaval assim maneira, sem grupos oficiais, poucas pessoas estão a desfilar e poucas pessoas estão a assistir. Já na Ilha de Boa Vista, jardins e escolas primárias saem para a rua para brincar carnaval. Para modo de obras na Largo Santa Isabel, desfile está concentrado na Avenida Aristides Pereira. De acordo com Vilma Fragoso, do Pelouro de Cultura de Câmara Municipal de Ilha das Dunas, esse ano, na terça-feira de carnaval, tem só grupos de animação que passeiam para ruas de Salrei, mas também alguns povoados de Boa Vista. Na parte de pela manhã, alguns curiosos tiveram a oportunidade de ouvir crianças de jardins. Padre Pio foi primeiro a sair na rua e usa temas de Disney. Ainda Avenida Aristides Pereira recebeu meninos de Jardim Pancini e creche Cantinho da Maísa. Já de tarde, destaque para escolas primárias de Salrei, mas também de todo o povoado de Bobista. Festa continua também amanhã na Bobista. Amanhã sobe a partir de 9 horas, nós também tem desfile de jardins novamente, onde é que nós também tem Jardim Santa Isabel e Clique por um Sorriso. Depois é a vez da Escola Secundária da Boa Vista desfilar e a partir de 11 horas nós torna a ter jardins, desta feita, Jardim Meu Mundo e Jardim Sorriso das Crianças. Dia de Carnaval, na Salrei são um grupo oficial e que te segue na rua, mas tem grupo na Rabil, mas também na Zona Norte. Ali na cidade de Salrei, por causa de obras na Largo Santa Isabel, desfile é zona centrada na Avenida Aristides Pereira ou então Rua de Cac. É zona, nós também temos um carnaval basicamente de animação, onde é que nós também temos desfile de grupo carnavalesco de Salrei, que é a primeira vez que te sei. Também nós também temos animação uma grupo Nova Casa e uma grupo Cachorro de São Centro. Nós temos desfile também acontecer ali na cidade de Salrei, mais concretamente ali na Avenida Aristides Pereira, mas também tem desfile na Rabil, que grupos vindos do espaço e também na Zona Norte, onde o grupo Flor Azul te vai desfilar na tudo que os povoados. A zona que tem concurso tem costume de ter dois grupos oficiais, um de Salrei e vindos do espaço de Rabil, mas a zona se vai desfilar apenas nessa zona. A Câmara queria retomar em grande, não queria fazer um bom carnaval, não queria, claramente não queria para ter concurso, mas infelizmente que foi possível, nunca tive o número de grupos inscritos suficiente, então nesse caso, dessa vez não estou a fazer mais um carnaval de animação. Mas não pode é que a programação da Câmara Municipal para celebrar carnaval também decorrer desde final de mês passado. Exatamente, não iniciar que nós sextas-feiras do carnaval é que decorrer ali na pátio de CAC, onde é que a ideia era tudo sexta-feira dar pessoas um cheirinho de carnaval, não é assim? Então não fazer nós assaltos, que tudo que os grupos envolvidos, tudo quem também participar na carnaval. Depois naquela outra sexta-feira não tive um banda ali também a tatuar e semana passada não finalizar nas sextas-feiras de carnaval, onde é que não tive também a presença de um outro banda que atua ali na pátio de CAC. A programação de carnaval foi desenhada em concertação a todos os participantes. O desfile começou hoje pela manhã, ele termina terça-feira de carnaval. Sob lema, junte-se à festa, o carnaval chegou com muita folia e alegria.